Você gosta de bichinhos? Não importa gatos, cachorros, hamsters, peixes, eu os amo. Não existiam animais de estimação na minha infância, mas à medida que fui crescendo, percebi o papel que eles desempenham na vida das pessoas. São um verdadeiro anti-estresse e uma cura para muitas doenças. Mas parece-me que descobri para eles um papel completamente diferente, sobre o qual quero contar nesta história incrível. Aproveite para assistir. Eu sou Andrew Houston. Quando criança, nunca poderia imaginar que um dia iria querer ter um gato. Nunca houve espaço para animais de estimação em nossa casa e cuidar deles parecia uma perda de tempo inútil para mim. Porém, tudo mudou quando minha então namorada me convenceu de que precisávamos de um gato. A motivação era simples. Eu estava me esforçando para ter proximidade com ela e então concordei. Depois que terminamos, ela se mudou e eu fiquei sozinho com esse gato inquieto e listrado que se tornou meu odiado destruidor e ao mesmo tempo um favorito quando íamos dormir juntos. Seu ronronar noturno abrandou meu coração e eu não poderia ficar indiferente a esse pequeno manipulador. Infelizmente tive que abatê-lo por motivo de doença, mas nessa altura já tinha percebido que não conseguia viver sem o som do ronronar do gato e ganhei 2 gatinhos, um irmão e uma irmã, ambos pretos, com azul e verde olhos, respectivamente. Seu tamanho e temperamento eram diferentes. O macho era maior, porém mais calmo, enquanto sua irmã era enérgica e brincalhona. Chamando-os de Bo e Emon, comecei a cuidar deles. De qualquer forma, quando eu falava com eles com severidade ou comandava, eles raramente ouviam, preferindo ficar em seu próprio mundo, mas sempre procuravam minha companhia. As dificuldades surgiram quando me casei. Minha esposa não compartilhava do meu amor pelos gatos e inicialmente escondeu seus sentimentos, mas depois do casamento ela começou a insistir para que eu me livrasse deles. Mantive minha posição e isso se tornou a causa de nossa primeira discussão séria. No final, consegui, mas isso lançou as bases para um comportamento passivo-agressivo em nosso casamento. Desde então, comecei a perceber que talvez eu tenha alguma culpa em nosso complexo relacionamento. No auge da nossa discussão, minha esposa Cindy compartilhou comigo uma história de sua infância que a deixou com um medo profundo de gatos. Ela me contou sobre um caso em comum com uma mulher idosa e reclusa que foi encontrada morta em sua casa. A mulher morreu de ataque cardíaco e, quando foi encontrada, seus gatos de estimação, que ficaram sem comida, se transformaram em verdadeiros monstros, e acho que vocês podem imaginar o que aconteceu. Essa história sombria afetou profundamente Cindy em sua infância e incutiu nela o medo de que um destino semelhante pudesse acontecer com ela se algo acontecesse comigo e eu não pudesse cuidar de nossos gatos. Compreendendo a profundidade do seu medo, lamentavelmente não conseguia apoiá-la adequadamente naquele momento. Minhas risadas e comentários sobre seu medo ser ridículo apenas intensificaram sua mágoa e não a ajudaram a superar seu medo. Percebi que não foi a melhor demonstração de apoio emocional da minha parte. Mais tarde, nós dois pedimos desculpas um ao outro. Prometi a Cindy que cuidaria dos gatos de uma forma que ela não precisasse se preocupar, e ela expressou esperança de que eventualmente aceitaria a presença deles em nossa casa. Dias, semanas e meses se passaram e eu ainda considerava seus medos infundados. No entanto, com o tempo, ficou claro que Cindy tinha realmente muito medo dos nossos gatos. Ela tentou se livrar deles deixando a porta aberta, esperando que um de nossos amigos peludos fugisse e não voltasse. Essas ações foram uma expressão de seu medo e desejo de se livrar do problema sem recorrer a um conflito direto comigo. Compreendi que a nossa relação com os animais e entre nós exigia mais compreensão mútua e respeito pelos sentimentos de cada um. Sempre preferi manter os gatos dentro de casa, temendo que enfrentassem perigos lá fora, pois me parecia que seus pequenos cérebros não conseguiam avaliar adequadamente os riscos. No entanto, Cindy talvez tenha provado o contrário inconscientemente. Nossos gatos, Iman e Bowie, pareciam estar sob a proteção de poderes superiores, voltando para casa sãos e salvos após cada uma de suas aventuras ao ar livre. Seus jogos e entretenimentos ao ar livre apenas me convenceram de que meus medos eram infundados. Tudo mudou ainda mais quando fiquei absorto assistindo a vídeos do Instagram onde donos de gatos compartilhavam imagens de câmeras presas às coleiras de seus animais de estimação. Esses clipes divertidos e envolventes me inspiraram a tentar algo semelhante com meus gatos. Tornou-se uma espécie de ritual.
Todos os dias, quando voltava do trabalho, colocava minicâmeras em Iman e Bowie e os deixava sair. Eles exploraram alegremente os arredores, subindo em árvores e brincando de esconde-esconde. Depois de jogos e perseguições ativas, eles voltavam para casa, prontos para se aconchegar e descansar após um dia repleto de acontecimentos. Essa experiência não apenas dissipou meus medos, mas também me permitiu ver o mundo através dos olhos dos meus animais de estimação, fortalecendo ainda mais nosso vínculo. Nossos gatos rapidamente se acostumaram com a nova rotina e ficaram muito disciplinados. Eles não saíram de casa, mesmo quando Cindy deixou as portas abertas, sugerindo uma chance de fuga. Era como se entendessem que sem a minha presença em casa e sem as câmeras presas aos colarinhos, sair de casa era proibido. Essa ordem de coisas decepcionou muito Cindy, que esperava que os gatos fugissem, mas eu preferi ignorar seus pequenos esquemas. Quando os gatos voltavam para casa, eu retirava as câmeras, carregava os vídeos no meu celular, editava e postava nas redes sociais. Embora possa parecer um hobby estranho para alguns, eu já tinha 500 mil de seguidores. Vídeos dos gatos explorando o mundo, realizando truques divertidos e fazendo sons únicos se tornaram um sucesso. Meus seguidores ficaram emocionados, como evidenciado por seus comentários e curtidas. O sucesso dos meus vídeos não passou despercebido aos fabricantes de câmeras, que se ofereceram para atualizar gratuitamente meus aparelhos para os modelos mais recentes, em troca de seu uso regular em vídeos. Esta oferta foi oportuna, especialmente considerando as novas possibilidades de filmagem. Um dia, voltando para casa mais cedo do que de costume devido a uma tempestade de neve que prometia ser um verdadeiro desafio para a cidade, percebi que meus gatos nunca tinham visto neve antes. A neve continuava a cair e decidi que seria uma ótima oportunidade para capturar o primeiro encontro deles com ela. Antecipei a reação deles a esse novo elemento, perguntando-me se seriam cautelosos ou, pelo contrário, explorariam com entusiasmo a paisagem nevada. Este dia prometia ser especial para mim e para meus seguidores, que sem dúvida apreciariam a oportunidade de ver Iman e Bowie enfrentando neve pela primeira vez. Os últimos invernos foram excepcionalmente amenos, quase sem neve, então a perspectiva de filmar meus gatos brincando em um cenário de neve despertou em mim uma verdadeira onda de entusiasmo. Chegar em casa e encontrar minha esposa ausente, apesar de seu carro estar no local, aumentou minha surpresa. Considerando que o escritório dela havia fechado mais cedo devido ao mau tempo, me perguntei onde ela poderia ter ido. Iman e Bowie, que normalmente me cumprimentavam na porta, dessa vez ficaram invisíveis até que eu os encontrei, absortos em observar a neve caindo pela janela. Depois que dei o comando, os gatos dirigiram-se imediatamente para a porta, prontos para uma nova aventura. Depois de colocar as câmeras, abri a porta para eles. Bowie primeiro olhou em volta com cautela, enquanto Iman, impaciente com a demora, correu para a neve, deixando para trás rastros de suas patinhas. Após uma breve observação, Bowie o seguiu e seu épico nevado começou. Suas brincadeiras na neve eram a personificação da alegria e da liberdade. Eles correram pelo pátio, criando trilhas caóticas, caindo e pulando como pequenos monstros de neve. Observando a diversão deles, não pude deixar de rir, observando cada truque e momento divertido. Cerca de 15 minutos depois, cansados mas satisfeitos, os gatos subiram numa árvore, escolhendo-a como local para descansar. Foi o momento perfeito para tomar um café e continuar assistindo ao merecido descanso. Entretanto, meu vizinho que morava ao nosso lado sempre me causava certa insatisfação. Talvez sua antipatia pelos meus gatos ou por outros aspectos do nosso relacionamento tenha deixado muito a desejar. Seu nome era Jerry. Ele era nosso vizinho e empreiteiro geral que recentemente havia concluído reformas em sua casa. Seu trabalho parecia impressionante, o que nos levou a considerar melhorias semelhantes em nossa casa. Além disso, Jerry tinha um físico imponente e nunca perdia a oportunidade de flertar com Cindy, o que sempre despertava meu ciúme. Cindy, por outro lado, rejeitou minhas acusações, alegando que eu simplesmente não tinha confiança. Além disso, Jerry era apaixonado por corridas de ciclismo e nunca perdia a oportunidade de falar sobre suas conquistas atléticas, mesmo quando o clima obrigava outras pessoas a ficarem em casa. Voltando ao momento presente, eu tinha acabado de tomar café quando Cindy entrou em casa. Seu comportamento era estranho.
Ela imediatamente perguntou sobre os gatos, o que não era característico dela, principalmente com tanta tensão na voz. Sua aparência indicava pressa e desordem, como se de repente ela estivesse em casa. Seu comportamento nervoso e sua evitação de contato visual direto comigo apenas aumentaram minhas suspeitas. Quando perguntei por que ela estava interessada nos gatos, Cindy tentou desviar a atenção, alegando que só estava preocupada com eles por causa do tempo. No entanto, sua rápida mudança de emoções e sua evitação de contato visual apenas confirmaram minha suspeita de que ela não estava sendo sincera. Ficou claro para mim que ela poderia estar esperando que os gatos ficassem presos do lado de fora naquele tempo de neve. Quando Cindy recuperou seu olhar assustado, senti que algo estava errado. Seu comportamento e aparência, que lembravam uma pessoa pega de surpresa, apenas reforçaram minhas suspeitas. Ela parecia encurralada, tentando encontrar uma saída para uma situação em que inesperadamente se encontrava. Meus pensamentos giravam em torno de seu comportamento estranho e possível conexão com nossos gatos, que adoravam explorar os arredores, inclusive a casa de Jerry. Meus pensamentos foram interrompidos por uma pergunta feita a Cindy sobre o paradeiro dela na casa de Jerry. Seu rubor e confusão instantâneos apenas aumentaram minhas suspeitas. Ao fazer-lhe uma pergunta direta, tentei entender quão profunda era realmente a toca do coelho para a qual todos fomos arrastados. Cindy tentou desviar a atenção de sua perplexidade, mas sua indecisão e respostas vagas apenas alimentaram o fogo da minha curiosidade. Decidindo resolver o problema com minhas próprias mãos, sugeri trazer os gatos de volta para dentro, prevendo que as imagens de suas câmeras poderiam revelar mais do que apenas suas travessuras na neve. A reação de Cindy, seus olhos arregalados e sua tentativa silenciosa de dizer algo, apenas confirmaram minhas suspeitas de que os vídeos de hoje poderiam revelar muito mais do que as habituais aventuras divertidas de nossos animais de estimação. Naquele momento, percebi que não se tratava apenas de assistir a vídeos de momentos divertidos, mas também da potencial descoberta de algo que pudesse mudar a compreensão e a confiança de nossa família. Foi como estar no limiar de uma descoberta que poderia abalar os alicerces do bem-estar da nossa família. Ao pisar na varanda, deixei-me conscientemente lá dentro, temendo que Cindy aproveitasse o momento e me trancasse do lado de fora. Meu grito de acompanhado pelo farfalhar da caixa de comida, imediatamente chamou a atenção do gato e, ao ouvir o som familiar, eles correram para casa. Retirando deles as câmeras e recompensando-os com guloseimas, segui o ritual habitual de alimentação. Cindy, parada no corredor, me observava, seu olhar firmemente fixo nas câmeras felinas em minhas mãos. Sua expressão preocupada e olhar perturbado quando nossos olhos se encontraram falavam muito. Oferecendo-lhe para encontrar algo para fazer, fui até o porão para revisar as gravações da câmera. Minha determinação em descobrir a verdade me obrigou a adiar tarefas mundanas, como alimentar os gatos, para mais tarde. No porão, iniciei o processo de sincronização das câmeras com o aplicativo do meu telefone. Tive a tarefa não só de rever as filmagens, mas também de decidir quais partilhar com o mundo através da internet e quais manter fora dos olhos do público. Assisti a uma gravação de 10 minutos, onde um dos gatos naquele momento subiu na varanda da casa do meu vizinho e se aproximou da janela, através da qual era bem visível como minha querida esposa estava fazendo sexo com nosso vizinho. Eles estavam deitados na cama e era evidente que Cindy estava se divertindo, mas de repente seu olhar se deslocou para a janela onde ela viu o gato, e aparentemente percebeu que sua infidelidade acabará de ser capturada pela câmera. Foi divertido vê-la pular abruptamente da cama e correr nua para a janela. Então ela saiu correndo e começou a perseguir os gatos, mas não pegou nenhum, pois eles se esconderam dela em uma árvore. E a última coisa que vi foi minha esposa voltando para casa. Fiquei sentado em estado de choque, pensando no que fazer a seguir, mas de uma coisa eu tinha certeza: o divórcio era inevitável. Depois de ouvir passos correndo escada acima, corri rapidamente do porão para cima, segurando o telefone com a câmera ligada. Consegui fotografar Cindy, que, me ignorando, reunia seus pertences. Seu rosto estava calmo e não havia sinais visíveis de acontecimentos recentes nela. Ela pegou a mala, vestiu o casaco e, lançando-me um olhar cheio de pesar, saiu de casa sem dizer uma palavra. Eu a segui,
continuando a gravar enquanto ela se afastava lentamente, deixando rastros na estrada nevada atrás dela. Achei que ela estava indo para a casa da mãe, mas me enganei em minhas suposições sobre como as coisas iriam se desenrolar. Poucos dias depois, quando voltei para casa após me encontrar com o advogado, fui recebido pela polícia. O delegado do xerife me concedeu uma ordem de restrição, proibindo-me de chegar mais perto de minha casa do que 30 metros. Acontece que Cindy, apoiada pelo testemunho de Jerry, alegou temer pela sua vida por causa das minhas ameaças. Fiquei chocado com tal acusação e falso testemunho, que agora me colocou numa situação muito difícil. Tive que juntar meus pertences, que Cindy havia jogado na varanda, em um saco de lixo preto. Quando tentei recuperar meus itens pessoais, incluindo meu computador e câmeras, Cindy alegou que eu já os havia levado, mas não o fiz. Quanto a Emma e Bowie, ela afirmou que os gatos pertenciam a ela e que estava disposta a lutar por eles na justiça. O deputado deixou claro que agora se trata de uma questão civil a ser resolvida na justiça. Decidi não discutir e fui embora, levando apenas o que pude. O que mais me preocupou foi que os gatos ficaram com Cindy. Liguei imediatamente para o meu advogado para discutir como poderíamos contestar as acusações e recuperar os gatos, por isso tive que apresentar uma queixa no tribunal para suspender a ordem de restrição e recuperar os meus pertences. Meu advogado explicou que o processo de divórcio seria complicado e demorado, especialmente considerando o desejo de Cindy de tornar a situação o mais difícil possível. Ele também sugeriu tentar recuperar os gatos através do controle de animais, embora houvesse poucas chances de que isso acontecesse rapidamente. Estando na casa da minha mãe, enfrentei a realidade de que minhas tentativas de buscar justiça foram prejudicadas pelas condições climáticas e pelo fechamento de agências governamentais. Embora não tivesse acesso às câmeras de vídeo, salvei as gravações em um pendrive. Refletindo sobre a possibilidade de publicar vídeos comprometedores, decidi seguir o conselho do meu advogado e evitar a escalada do conflito, o que só poderia nos desviar do objetivo principal, resolver a situação do divórcio. Todos esses acontecimentos me levaram a perder temporariamente a esperança de ver meus gatos, temendo que eles sofressem sem os devidos cuidados. No entanto, uma ligação inesperada de Cindy para minha mãe me abalou. Ao ouvir a satisfação em sua voz e os gatos miando ao fundo, percebi que eles ainda estavam vivos, mas em perigo. Cindy me informou alegremente sobre seu relacionamento com Jerry e deu a entender que os gatos estavam sem comida há uma semana. Foi uma revelação chocante e dolorosa que me fez perceber o quão seriamente ela estava se vingando. Suas palavras sobre eu supostamente me importar mais com os gatos do que com ela me atingiram fortemente, mas ao mesmo tempo confirmaram meus medos sobre suas possíveis ações contra eles. A conversa com Cindy tomou um rumo inesperado quando ela começou a zombar dos gatos, alegando que eles estavam tentando desesperadamente fazer contato. Seus planos em relação a eles pareciam cruéis e impiedosos. Ela até mencionou uma caixa de veneno de rato. Mas, de repente, a conversa foi interrompida por uma série de guinchos de gatos e sons de luta, deixando-me intrigado com o que estava acontecendo. Após um breve momento de silêncio, ouvi a voz de Cindy cheia de dor e choque pelo ataque repentino do gato. Ela tentou controlar a situação, mas parecia perder o controle. O pânico era evidente em sua voz enquanto ela descrevia como os gatos, ao verem comida, atacaram-na, fazendo-a recuar e cair pelas escadas do porão. Cindy estava em desespero. Suas palavras soaram impotentes quando ela percebeu que não conseguia se mover e poderia ter ficado gravemente ferida. Ela implorou para que eu buscasse ajuda, mas eu estava muito longe para reagir imediatamente. Sua condição evocou sentimentos confusos em mim. Por um lado, ela era alguém com quem já compartilhei a vida e, por outro, alguém que desejava mal aos meus amados animais de estimação. A conversa com Cindy continuou a tomar um rumo mais bizarro e alarmante. Seu desespero e pânico só aumentavam a cada minuto que passava, especialmente quando ela começou a falar sobre gatos, alegando que eles podiam sentir cheiro de sangue. Suas palavras sobre a intenção de alimentá-los com veneno soaram como um verdadeiro pesadelo, mas quando se tratava de ações concretas, parecia que os gatos não estavam brincando e a situação saiu do controle de Cindy. Sua tentativa de zombar e ameaçar os animais voltou-se contra ela, e agora ela estava deitada no porão, incapaz de se mover.
Entendi que apesar de todas as nossas divergências, deixá-la naquele estado sem ajuda era uma decisão difícil. Mas seus pedidos de ajuda soavam diferentes agora, não como manipulação, mas como desespero sincero. Desliguei ou, para ser mais preciso, a ligação foi desconectada. Tentei ligar novamente, mas meu telefone estava fora da cobertura da rede. Pensando que seu novo namorado viria em seu socorro e a ajudaria, deixei a situação de lado e continuei trabalhando e morando na casa de minha mãe. Uma semana depois, recebi uma ligação no meu celular de um oficial de controle de animais. Ao descobrir que ele era fã dos meus gatos e se preocupava com o bem-estar deles, me senti apoiado e compreendido por alguém que realmente se preocupa com o bem-estar animal. O policial estava planejando visitar a casa da minha ex-mulher no dia seguinte, então decidi não contatá-la. Na manhã seguinte, fiquei triste ao saber do serviço de controle de animais que Cindy parecia ter falecido. Um funcionário sugeriu que eu provavelmente não gostaria de organizar um funeral aberto para minha ex-mulher, considerando que os gatos fizeram seu trabalho muito bem porque estavam com fome e agitados. Isso dificultou a apuração da identidade do falecido, pois as únicas pistas que sobraram foram os dentes. Acontece que minha esposa brigou com Jerry há cerca de uma semana e ele não a visitou nem perguntou sobre a vida dela desde então. Naquele dia, ele prestou depoimento e saiu de bicicleta. Após esse incidente sombrio, ficou claro que eu provavelmente teria que me despedir de Amon e Bowie, desde que eles fossem pegos primeiro, é claro. Quando a porta foi arrombada, eles saíram correndo da casa como foguetes e desapareceram em uma árvore na casa do vizinho. Pensei se poderia interceptá-los enquanto todos estavam preocupados com a investigação sobre minha falecida esposa, mas não tinha certeza se queria continuar a coabitar com essas criaturas negras. Decidido a adiar essa questão, dirigi-me para minha antiga residência, com o objetivo de passar despercebido. Deixei meu telefone com minha mãe para evitar rastreamento. Planejei estacionar mais longe, à sombra das árvores no final da rua, e depois entrar furtivamente em casa pelo quintal, mas as coisas não saíram como planejado. Ao me aproximar da área, percebi a ausência de gatos e havia muitos serviços de emergência reunidos em volta da minha casa. Parecia que este incidente se tornaria o acontecimento mais comentado do mês, falado durante anos, maravilhando-se com esta história. Percebi que era inútil tentar me aproximar de minha casa por causa da multidão ao redor, então abandonei a ideia de pegar os gatos fugitivos e voltei, escolhendo um caminho pela mata até o canal. Esse longo caminho me levou de volta ao meu carro, que havia deixado em um local isolado após uma forte chuva recente. A neve estava por toda parte e, finalmente, cheguei ao ponto que dava para o canal. O aqueduto construído para redirecionar a água do rio através de um riacho largo sempre foi um local de risco para os ciclistas devido ao caminho estreito ao longo de sua orla. Agora, com a neve cobrindo tudo ao redor e o gelo possivelmente escondido embaixo dela, a travessia tornou-se ainda mais perigosa. Quando emergi das árvores e avistei o canal, meus gatos apareceram de repente, empoleirados na beira do aqueduto, olhando para baixo, para a água que corria lentamente. Naquele momento, enquanto eu os observava, Jerry apareceu em sua bicicleta, vindo do outro lado do aqueduto. Ele parecia alheio ao perigo, cavalgando alegremente pelo caminho nevado. Mas seu caminho se cruzaria com meus gatos, quase invisíveis atrás das grades e da luz fraca do sol poente. No último momento, os gatos e Jerry se notaram. A reação foi instantânea. Os gatos dispararam para o caminho na frente da bicicleta, fazendo com que Jerry girasse o guidão por reflexo e perdesse o controle. Ele derrapou no gelo, bateu nas grades, e catapultando-as, mergulhou na água, seguido por sua bicicleta, que o atingiu na cabeça com o impacto. Enquanto corria em direção ao aqueduto, vi Jerry lutando para sair da corrente fria. O sol quase desapareceu atrás do horizonte e estava ficando muito escuro. O riacho não era muito profundo, mas a água estava gelada e Jerry estava encharcado até os ossos. Além disso, ele parecia ferido. Sua perna estava gravemente danificada e ele não conseguia colocar peso nela. Além disso, as margens íngremes e geladas do riacho tornaram a sua situação ainda mais desesperadora, especialmente considerando o ferimento. Quando ele me viu, começou a pedir ajuda.
Não consegui entender suas palavras por causa da neve abafada, então gritei de volta, brincando, que ele poderia tentar ligar para Cindy pedindo ajuda. Ao me reconhecer, ele tentou escalar a margem do riacho, mas escorregou de volta para a água. Ocorreu-me que era hora de partir. Virando-me para o meu carro, notei meus gatos sentados no caminho, me observando em silêncio, seus rostos negros expressando algo semelhante ao reconhecimento. Mas num instante, todos sentimos que os nossos caminhos divergiam. Eles demoraram um pouco, espreguiçaram-se, miaram baixinho em despedida e dispararam em direção à floresta, logo desaparecendo de vista. Achei que eles voltariam para casa quando se cansassem de explorar e buscassem refúgio em seu esconderijo embaixo da casa de Jerry. Poucos dias depois, quando voltei para casa e limpei os vestígios da presença do estranho no quarto e no porão, substituindo a cama por uma nova, ouvi de um vizinho que um turista havia encontrado o corpo do nosso antigo vizinho no banco de fluxo. Seus membros ficaram congelados e ele morreu de hipotermia. Dizem que a hipotermia tira vidas de forma rápida e indolor, como se você estivesse adormecendo, contemplando algo pacificamente. Mais tarde, refletindo sobre o que havia acontecido, não consegui entender por que as pessoas consideram que encontrar um gato preto é um mau presságio. Pessoalmente, sempre tive sorte com eles, mas agora acho que meu próximo animal de estimação será um ouriço ou talvez um hamster. Esse é o fim da história. Por que você acha que a esposa do personagem principal decidiu traí-lo? Por que o personagem principal não salvou sua esposa e seu amante? Você acha que é possível justificar a inação do personagem principal? Escreva sua opinião nos comentários, e será interessante para nós lê-la. Além disso, não se esqueça de se inscrever no canal e curtir para não perder novas histórias igualmente emocionantes de traição e vingança. Boa sorte!